produto químico ou um agrotóxico agrícola para controle de insetos e pragas. Inseticidas é o nome. Então, como já fala, em controle de insetos. Alguns exemplos tem aqui a mosca branca, que é um inseto sugador que ataca milhares de culturas no mundo todo aí, feijão, todas as espécies de feijão, soja também vem atacando muito, hortaliças em geral, algumas frutas também, ela é um inseto sugador. Aqui eu tenho sempre percevejo, que é o temor triste, praga, que é o percevejo da soja, porque ele suga os grãos e realmente não chega nem a formar esses grãos. Então é um dano violento, chegando a causar danos de 60%, 70% na produção de soja. A lagarta, que é temível em todas as culturas, porque ela está presente em praticamente todas as culturas que existem no mundo. Cana, na citricultura, em fruticultura, HF, que são as hortaliças em geral. Então está presente em tudo. Aqui tem um exemplo de um dano causado por ácaro, que é uma praga também difícil de você ver a olho nu, só com lupa, mas o estrago dela é violento, ela vai deixando, ela vai sugando a planta, só porque as plantas percam a área fotossintética e faz fotossíntese, fotossíntese, que é onde faz fotossíntese, que é a famosa fumagem, causando escurecimento nessas áreas de folha, então a planta vai perdendo a folhagem que faz fotossíntese para a produção de seiva, né, elaborada, e as frutas muitas vezes perdem a qualidade de mercado, então precisa ser controlado. Aqui está outro exemplo de perceber que realmente sugando, porque as plantas percam a área fotossintética e faz fotossíntese, fotossíntese, que é onde faz fotossíntese, que é a famosa fumagem, causando escurecimento nessas áreas de folha, então a planta vai perdendo a folhagem que faz fotossíntese para a produção de tudo quanto é espécie também. Aqui o caso, o percevejo não ataca todos os tipos de cultura também, de fruta, de grãos, ela pode sugar e perde a qualidade, né? Ela transmite alguns vírus, inclusive, ela é vetor de... Aqui é a famosa cigarrinha do milho, que é uma praga também de difícil controle, se prolifera muito rápido, causa um dano violento, porque também ela é vetora de um vírus, e esse vírus que ela suga, no sugar o milho, ela transmite ao milho, ela causa um dano violento no milho, né? A planta fica enfesada, como fala, ela não consegue se produzir em decorrência do vírus, que é transmitido por essa cigarrinha. São alguns exemplos, tá? Aqui, pessoal, é uma lagarta. Você vê que ela realmente, quando ela vai colocar os ovos, ela coloca vários ovos no mesmo lugar. Então, quando sai, já sai um monte de lagarta, né, atacando, e desde a primeira fase, quando ela sai dos ovos, ela já começa a se alimentar das plantas. Então, é violento. E aqui é também uma espécie de praga muito comum em eucalipto, soltando, vai colocando os ovos dela e vai também reduzindo as áreas de folha que faz fotossíntese. Então a planta vai perder realmente dessa praga, precisa ser controlada. Então, isso aqui é só alguns exemplos, tem milhões de exemplos de foto, né? Só para entender realmente o sentido do inseticida, né? Bom, vamos falar agora, como a gente falou de herbicida, quais são as formas de ações de inseticida. Também existem diversos tipos de ações, né? Então, a primeira forma de ação é de contato. Então, grande parte dos inseticidas, ele atua em contato, ele precisa entrar em contato com o inseto para que tenha uma ação efetiva. Por quê? Porque ele atua quando entra em contato direto com o inseto, certo? Ele é necessário, então o produto entra em contato com o inseto, vai causar alguma irritação, ele vai se entrar pela pele do inseto, né, pelos membros do inseto, e vai para o sistema nervoso central dele e afetar algum processo metabólico do inseto. Então, são inseticidas que não entram na planta. Ele precisa entrar em contato com o inseto, né? Então, algum exemplo aqui é o acefato, que é muito comum, que é aquele inseticida cheiroso que todo mundo conhece. Esse é um inseticida que ele não entra na planta. Ele precisa entrar em contato com o inseto, porque senão não vai matar o inseto. Então, aqueles insetos que não entrarem em contato com o produto não vai morrer. Às vezes, né, numa nova reinfestação de praga, aquelas novas, né, vamos falar, linhagem de insetos que estão vindo, continua na lavoura, porque não entrou em contato com o produto, e sim só os que estavam presentes na lavoura. Então, a reinfestação da área é muito rápida. Por isso que há necessidade de se repetir aplicações a cada semana, para você pegar as novas gerações de insetos. Então, são um inseticida que exige muitas vezes novas aplicações em prazo curto, dentro de uma semana, alguns até 3, 4 dias, porque ele só controla o inseto que entra em contato com o produto. Então, vai ficar dentro da planta para controle do inseto. O outro é por ingestão, né? E o que é? Precisa ser ingerido pelos insetos. Então, ele não tem a capacidade de penetração dentro do inseto, pela pele do inseto. Ele precisa ser ingerido. Então, o inseto vai comer uma certa quantidade da planta, que tem a presença do inseticida, e vai levar o inseto à morte, né? Aqui eu tenho um exemplo no mercado, que é o Exalt, que é muito usado para soja, diversas culturas aí, hortaliças, frutas, porque ele tem uma gama de controle de diversos tipos de lagarto, percevejos, insetos, né? E insetos sugadores, que precisa ingerir esse Exalt para poder realmente levar à morte o inseto. Então, contato e ingestão são dois modos
ações. O outro, como é também o caso dos herbicidas sistêmicos, né? Então ele entra na planta, então o que acontece? Ele precisa atuar dentro da planta, ele fica atuando dentro do sistema xilema, que o EMA é absorvido pela folha, em todas as empresas faz, para ter o mais rápido a absorção desse produto e área da planta. Então quando o inseto come ou suga a seiva desses alimentos, ele vai entrar em contato com o inseticida e vai morrer. Em alguns casos aqui, como é muito comum, é o evidência. O evidência é um inseticida de sistema, que ele entra dentro da planta, fica atuando por mais tempo dentro da seiva, e assim que o inseto se alimenta, geralmente mais os insetos sugadores também, é muito usado esses sistêmicos, que tem uma eficiência melhor para inseto sugador que suga seiva de planta, porque ela vai estar morrendo até mais rápido, né? Quando é lagarta, por exemplo, que come a planta, se alimenta de parte das plantas, ele precisa comer muitas vezes uma quantidade grande da parte da planta para poder morrer. A causa ainda continua causando dano, né? Certo? Então esse é o sistema. Então contato, ingestão, que ele precisa se alimentar do produto, precisa ingerir o produto, e o sistema que é quando entra para dentro da planta e se alimenta e morre, né? Então são 3 tipos de modalidade de ação. E o outro, que também é muito comum existir no mercado, que é o repelente. Ele atua como repelente afastando os insetos das plantas, né? A gente chama de desalojamento, desalojando muitas vezes. Tem até alguns que a gente chama de desalojantes, né? E que são inseticidas que tiram o inseto da onde ele está, para ele entrar em contato com o inseticida que está presente na planta. Vamos pegar o exemplo da lagarta do cartucho, né? Aqui existe um repelex aqui, ele para repelir os insetos que vêm, pernilongo, esses insetos que são indesejáveis. Então, é um tipo de inseticida repelente. É um exemplo bem fácil, né? Que tem uma marca off, repelex, tem várias marcas no mercado. Então, afasta os insetos. Ele entra em contato com o produto, ele não gosta do produto, se sente mal, não de cheiro, um aspecto irritante, ele se afasta. Então é muito comum isso aí. E os desalojantes, existem alguns produtos à base de enxofre, pessoal, que está presente nesses produtos, que você coloca e aplica, por exemplo, num cartucho de milho, ele vai entrar dentro do cartucho, vai irritar o inseto, a lagarta, ela vai sair para tentar buscar fugir daquele repelente. Então é onde daí ele entra em contato com o inseticida, que muitos deles são sistêmicos, que estão dentro da planta, ou que precisa entrar em contato com o inseticida, que é o caso do acefato. Então é muito utilizado esses repelentes junto com um produto de contato, para desalojar ele dentro e que ele entre em contato com um produto inseticida que venha matar ele. Entendeu? Que muitas vezes esses repelentes não matam o inseto, só repelem. O que vai matar é o outro inseticida que está junto com ele. Entendeu? Então é muito comum alguns produtos à base de enxofre para desalojar esses insetos, ou uma broca, por exemplo, do gomo, broca da raiz da planta, está escondido. Ele sai da onde ele está, que é o habitat dele, e entra em contato com o produto inseticida que você aplicou junto com esse repelente. Então faz essa associação. Beleza? Então, são 4 formas de contato, ingestão, sistêmicos e repelente. Então, gravem bem essas formas de atuação, porque é importante numa tomada de decisão também, quando você vai fazer a aplicação de inseticida. Outros são os modos de ações de inseticida. Aqui só um exemplo, né, só para vocês entenderem melhor, dos 4 tipos que eu coloquei aqui. Ó. Então, o exemplo ilustrativo está aqui, ó, contato direto, que o inseticida precisa entrar em contato com a larva. O contato secundário, que é o contato residual, que se aplica na planta, aí o inseto vem e entra em contato, a gente chama de contato secundário. Ingestão, o inseto precisa ingerir quantidade de folha ou de seiva da planta para ele morrer. O outro é o repelente, que irrita o inseto, né? Ele acaba saindo da posição que ele está e entrando em contato com o inseticida. O fumegante, que é aquele inseticida que quando você entra em contato com o ar, ele solta um gás, e esse gás será muitas vezes inalado pelo inseto, entra em contato com o inseto e mata. Isso é muito usado em silos, para armazenamento de grão, que tem uma pastilha que você joga, na medida que ela entra em contato com o ar, ela sofre o processo e começa a soltar gás. Chama-se fumigante. E existe alguns inseticidas que atrai e mata. É muito comum também, que a gente chama que usa isca. É o caso da isca de formiga, e tem o caso de algumas iscas também, que é usada à base de feromônio, que é o atrativo sexual do inseto, que tem para lesma também. Existe no mercado também, joga as iscas aleatoriamente, o inseto é atraído pela isca, pelo cheiro do feromônio. Então, que são só ilustração, né, dos modos de ação de inseticida para vocês visualizarem. Então, contato, ingestão, repelente. Tá certo, pessoal? Então, uma ilustração aqui. Bom, classificação dos inseticidas quanto à origem, pessoal. Os inseticidas pode ser natural, né, que são derivados de organismos vivos, como plantas e micro-organismos, e que são aquelas, né, que são extraídos muitas vezes de planta, da própria planta, que eu falei de algas marinhas, que pode ser feito também, onde é produzido alguns inseticidas, ou algumas plantas específicas, que é o próprio crisântemos, que me deu um exemplo aqui, que se extrai dele
alguns extratos e pode-se fazer alguns insetos, alguns inseticidas, né? Isso é muito comum, né? Tem o óleo de NIM, também, acho que vocês já viram falar, que é extraído também essa essência dele, e esse produto controla alguns insetos. Tem a planta de fumo, que é muito comum também, você deixar o fumo na água e usar ele como inseticida em tratamento de hortaliças orgânicas, né? Então, e tem alguns microbianos, né, que se cultiva, se busca na natureza, alguns que são chamados bacilos, para controle biológico, né? Que é o caso da lagarta. Você aplica esse bacilos na natureza, que é uma bactéria, o inseto vai entrar em contato com essa bactéria vai infectar o inseto em poucos dias morre. Por isso, você cria uma doença. Então, são os inseticidas naturais que são divulgados e muito utilizados, que tem que ter um certo controle de defensivo por questões de legislação ou exportação, né? Então é muito comum usar esses produtos naturais. E tem os produtos sintéticos, que são as maiorias dos produtos que existem, né? Que são compostos químicos desenvolvidos em laboratório, que são os que mais tem no mercado, né? Então, exemplo, são os organofosforados, os eletróides, aqui tem vários, né? Que tem no mercado aí, né? Neocotinoide, uma grama de classe de produto que são feitos sinteticamente. Então são duas origens, natural e sintético. Bom, quanto ao modo de ação dos inseticidas, também existe diferença, como também existe lá nos herbicidas, né? Então, o que são? Existem os inseticidas que são de atuação neurotóxicos. O que é o neurotóxico? Afeta o sistema nervoso dos insetos, interferindo na transmissão de impulsos nervosos. Ele simplesmente perde a noção de tudo. Entra direto no sistema nervoso do inseto, né? E por isso que chama neurotóxicos. E simplesmente o inseto, na medida que entra em contato com o produto, ou por contato com ingestão, ele simplesmente cessa a atividade que ele está fazendo. Ele simplesmente não sabe, para de sugar ou para de comer. Por quê? Porque o sistema nervoso dele, o inseto fica totalmente doido, fica louco, né? Então você vê realmente quando se aplica esse inseto, você olha onde aplicou, poucas horas depois o inseto já começa a mudar o hábito dele de andar, de comer, cessa tudo, entendeu? E muitas vezes esse inseto até cai da planta e vai para o solo, não sai da onde ele está alojado, né, e vai para outro ambiente, porque fica totalmente desorientado, porque ataca o sistema nervoso, né? Então, é só um exemplo aqui, que é muito comum, é o malation e a permetrina faz muito isso. A permetrina é um piretroide e o malation é um organofosforado. Atuam no sistema nervoso do inseto. O outro são reguladores de crescimento. É um outro, segundo modo de ação do inseto. Esse regulador de crescimento interfere no desenvolvimento dos insetos, impedindo a icdise, a muda, e o desenvolvimento da larva. Então, como o próprio nome fala, regulador de crescimento, ele vai interferindo no desenvolvimento do inseto. E na lagarta, por exemplo, que são muito comuns, as lagartas, é trocar pele, que a gente fala de icdise, né? Troca as fases, na medida que ela vai crescendo, ela vai trocando de fase, por quê? Porque ela vai soltando aquela pele que cobre ela e vai fazendo pele nova, porque a pele vai se adaptando às condições do clima também, então é necessário. E nessa troca, que a gente chama de icdise, a troca de pele, o inseto simplesmente é afetado por esse inseticida e não consegue fazer essa troca. Ele simplesmente paralisa, atua nessa fase, porque o inseto sofre algum processo metabólicos e é onde atua o inseticida, né? E essas larvas, geralmente, são várias fases que passam, que a gente chama fase de larva, primeiro instar, segundo instar, terceiro instar, que são as fases que vai crescendo o inseto. É como o ser humano, né? Nasce, que é bebê, depois passa para criança, depois adolescência, jovem e adulto. Então são as fases. E o inseto também tem isso, né? Então os inseticidas atuam nessa fase, né? E com algum exemplo, temos aqui o metopreno e diflubenzuron, né? Que a gente chama de inseticidas reguladores de crescimento, certo? Então é muito comum também no mercado usar isso aqui. São produtos, às vezes, da maioria das vezes, são produtos com baixa classe toxicológica, que não faz tanto mal para o ser humano, né? Outro modo de ação são o metabólico, são os inseticidas metabólicos, né? O que são? São o que afeta o metabolismo do inseto, causando interrupções nos processos bioquímicos, né? Então aqui entra no sistema já metabólico, dentro da planta, dentro do inseto mesmo. Ele vai todo o processo biológico de formação de célula, né, de toda a parte de crescimento do inseto, atua realmente dentro do processo fisiológico do inseto. Então são produtos que podem ser de contato, pode ser de ingestão, mas existe também um processo, né, para realmente, aqui você tem alguns casos aqui que é o retomona, que é uma classe de inseticida que é comum ter esse modo de ação, metabólicos, né?
todo o metabolismo de crescimento do inseto afeta internamente, né? Esse alimento e vai processando, principalmente nas formações de célula dele, né? E por último são os fisiológicos, pessoal, né? São os inseticidas fisiológicos. O que são os inseticidas fisiológicos? Esses fisiológicos causam interferência na respiração ou digestão dos insetos, né? Então, como todos nós temos nossos processos fisiológicos, né? Que é fazer xixi, né? beber água, comer, né? Que são os processos fisiológicos que a gente tem necessidade de fazer, né? Então, esses inseticidas atuam nesse processo, né? Que não consegue respirar, os insetos não conseguem comer, na fase de digestão ele não consegue fazer a digestão do alimento que ele comeu. Então, ele atua no metabolismo, na parte fisiológica, que é diferente do metabólico anterior, né? Aqui não, é fisiológico. É nas ações do dia a dia do inseto, que é respirar, que é comer, que é fazer a digestão, né? Algum exemplo tem aqui essa famosa fosfina também, que atua dessa forma, né? Existem outros, vários no mercado, que tem ação fisiológica, né? Que tem. Entendeu? Então, 4 tipos de ações que vocês vão encontrar nos inseticidas. E todos eles são definidos como? De acordo com o alvo. Porque existem alguns insetos que não vai ter ação em cima desses insetos se usar um inseticida fisiológico. Então, as empresas que são fabricantes, eles definem de acordo com cada tipo de inseto para ver qual o modo de ação que eles vão usar para controlar aquele inseticida. Existem 2 tipos de ação no mesmo inseticida? Não. Geralmente, não. O inseticida só existe um modo de ação para cada tipo de princípio ativo. O que pode acontecer é você ter um produto com 2 ingredientes ativos, com modos de ações diferentes. Eu posso pegar um inseticida lá no fabricante, colocou um ativo que atua no sistema regulador de crescimento e neurológico dentro do mesmo produto. Então, um ativo atua como neurotóxicos e o outro ativo, que são 2 produtos num só, atua como regulador de crescimento. É possível? É. Aí eu pego os 2 ativos que são diferentes ações e faço um segundo produto. Um terceiro produto, melhor dizendo. Faz uma mistura e os 2 ativos estão juntos. Como eu mostrei lá atrás, é o caso do Engelpleno, vários no mercado que tem até 3 princípios ativos. Então eu posso ter até os 4 no mesmo produto. Um modo de ações diferente. Isso é importante, pessoal, porque muitas vezes, como você vai pegar não só um inseto e uma gama de insetos dentro da tua área, você tem que diversificar muitas vezes os modos de ações para você conseguir atingir seu objetivo. Porque, por exemplo, a troca do crescimento, do regulador de crescimento, que é o caso da equidise que eu falei aqui, de larva, são muito mais voltados para lagartas. Porque não faz sentido pegar, por exemplo, um percevejo, que ele não troca a pele. Ele simplesmente está mudando de fase, crescendo, mudando de cor, mudando de aspecto, mas não troca. Então, um regulador de crescimento para controle de percevejo não faz sentido, e sim para as lagartas. Então, as lagartas, a maioria trabalha com regulador de crescimento. Então, eu preciso de um inseticida para lavoura, para controle de lagarta e de percevejo, eu tenho que ter os 2. Eu uso um ativo que tem ação neurotóxicas junto com um outro ativo de um outro princípio ativo, regulador de crescimento. Então, na mesma aplicação, eu vou controlar o percevejo e a lagarta. É muito comum isso aí. Então, a gente chama que o inseticida tem um amplo espectro de ação. Atua em diversos insetos. Insetos mastigadores, insetos sugadores, insetos perfuradores. Então, tem vários tipos de insetos também, né, que causam vários danos, né? E muitos desses insetos, pessoal, não são nem danos diretos. Não é ele que causa o inseto. No caso da cigarrinha que eu falei, ela mesma não causa dano no milho, mas o que ela coloca dentro do milho, que é o vírus. Então, esse inseto tem que ser controlado para ele não levar mais o vírus. A mosca branca também, a Bemisia tabaci também, que é muito comum, né, em várias culturas, como eu falei, ela também leva vírus. Então, além de levar o vírus, ela vai soltando o excremento nas plantas e vai deixando as plantas escuras e perde a área foliar. Não consegue fazer fotossíntese. Então, são muitos danos secundários que esses insetos causam que trazem realmente os danos, né? Então, às vezes não é o próprio inseto, é o que ele causa secundário. Bom, aqui falando em aspecto de ação de inseticida, é importante também entender, né,
Existem os que eu falei, os inseticidas de amplo espectro de ação, que afetam uma ampla variedade de insetos, incluindo espécies benéficas. Aqui, entrando nesse detalhe, o que espécies benéficas? Porque existem muitos insetos na natureza que se alimentam de outros insetos. Existe a famosa joaninha, por exemplo. Existe alguns tipos de percevejo que se alimentam de outros percevejos. Muitas vezes não do percevejo, mas dos ovos do percevejo. Então, quando eu uso um inseticida de amplo espectro, eu vou matar tudo. Os insetos que estão causando danos e os insetos que têm ações benéficas, que podem ajudar eu a controlar esses insetos. Tanto é que hoje existe, alguns insetos que são soltados pela natureza ou na cultura, que é o caso da cana, que é muito usado, soltar alguns insetos para controle de outras brocas, para controle de broca da cana, por exemplo. Então, ele se alimenta dos ovos daquele ou do próprio inseto, daqueles outros insetos, e vai controlar e baixando o nível da população desses insetos na área. Se eu usar um inseticida de amplo espectro, eu vou matar tudo, os insetos bons e os ruins. Então, existem alguns produtos, no meu caso, o próprio acefato. O acefato é um inseticida de ação de choque, realmente. Ele pegou no inseto, ele mata, que tem ação de contato. Porém, ele mata todos os insetos. Ele não separa os insetos que ele quer, que realmente você quer matar. Ele mata tudo. Então, ele tem um amplo espectro de ação. Aquele inseticida cheiroso que tem no mercado. Todo mundo conhece. E o outro é o de espectro restrito. Então, são o quê? São os inseticidas, são específicos para determinado grupo de insetos, como eu falei. Então, é o inseto que eu vou aplicar na lavoura, eu vou controlar somente a lagarta. Por quê? Porque o modo de ação dele atua na formação, na troca de pele da icdise, que eu falei. Então, como exemplo. E tem outros que atuam só em insetos, só atuam em cima de insetos sugadores, eles não atuam em cima de insetos mastigadores. Então, esses são específicos, para controle. Esses são os inseticidas ideais, como é o caso do Bacillus thuringiensis, que é um inseticida que eu falei, que é elaborado através de bactéria, que você aplica na área, ele vai controlar somente as lagartas, Tem algumas espécies de lagarta que ele ataca. Então são específicos. Então é de espectro restrito. Então são dois espectros de ação. Lembrando bem, o que mata tudo e o que mata somente aquilo que você deseja matar. São dois tipos só, Bom, quanto à toxicidade dos insetos, a gente tem os altamente tóxicos, como já foi falado nas classificações, que podem causar sério dano e até a morte em exposições pequenas. Exemplo são da linha metamidafos, que grande parte dele, faixa vermelha, hoje vem mudando com as classificações, e muitos desses faixas vermelhas hoje já são faixas amarelas, classificação porque a Anvisa vem fazendo um trabalho mais minucioso, que na medida que vem evoluindo as tecnologias, hoje vem trabalhando mais, mais informações e vem conseguindo baixar muitas vezes desses faixa vermelha para faixa amarela ou até faixa azul. Mas existem muitos desses inseticidas da linha metamidafos que são do grupo químico organofosforado, que saiu quase tudo no mercado. Hoje existe muito pouco no mercado, classificado como altamente tóxicos. O outro é o moderadamente tóxicos, que exige cuidados, mas tem um nível de risco menor. Um exemplo é o malation. Existe pouco tóxicos, que são menos perigosos para mamíferos e humanos, mas ainda eficazes contra o inseto. Ou seja, eles são pouco tóxicos para o ser humano ou para os animais mamíferos de sangue quente, mas eles atuam em insetos de sangue frio, e são muito eficientes em muitos casos. E alguns, vamos citar um exemplo aqui, que é os inseticidas usados em casa, que a gente usa para matar pernilongo, matar barata. São classificados como pouco tóxicos e não faz tanto mal para os animais mamíferos, que somos nós ou qualquer outros animais, os humanos e animais, que não causam dano nenhum. Certo? E algum exemplo que eu falei lá atrás é os Bacillus thuringiensis também, que é uma bactéria, então não vai causar dano para mim, porque ele é específico para controle daquele inseto que é feito à base de bactéria onde o ser humano, o mamífero, ele é imune, Então basicamente são os três tipos de toxicidade que existem, mas basicamente esses três: altamente tóxicos, moderadamente tóxicos e pouco tóxicos. Bom, aqui eu falando um pouco do triplé da aplicação de inseticida,
para a gente entender um pouco de como realmente eu tenho que ser analisado para mim tomar a decisão correta. Então é importante entender. São os tripé. O tripé do inseticida é o seguinte: o que aplicar, como aplicar e quando aplicar. Essas três perguntas têm que estar na cabeça de vocês, né? Eu sei que vocês já vão pegar as receitas prontas, já a recomendação feita, e simplesmente vocês vão lá e executar o serviço. Beleza. Mas nós temos que nos questionar realmente e entender isso aí, porque para saber realmente o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo lá dentro o que está certo, certo? Porque senão você só um robô, uma marionete fazendo aquilo que manda e não sei nem o que eu estou fazendo. Mandaram eu fazer. Né? Então sim, então tem que se realmente ter uma noção do que é o inseticida, né? O que eu estou aplicando, né? Mapear qual é o produto adequado para aquele controle inseto, praga e ocorrência. E muitas vezes, nos casos, você pode corrigir a rota de aplicação, que eu falo. Peraí, mas eu estou usando isso aqui não tem nem registro para esse tipo de praga. Então questione o produtor, faça isso dentro do seu planejamento de voo antecipadamente, né? O que o senhor vai recomendar para mim lá, o que o senhor quer controlar, entendeu? Para mim, como agrônomo, é muito fácil, né? Quando vem uma receita para mim e eu vejo as recomendações, eu sei que está sendo controlado lá. Eu sei que lá tem um inseticida, tem um fungicida, tem um adjuvante. Mas a pessoa que está no campo, que são muitos de vocês que não têm conhecimento, não sabe nem do que se trata. Não sabe se é um adubo foliar, não sabe se é um inseticida, não sabe se é um herbicida, não sabe o que eu estou fazendo. Então, como que eu vou fazer um serviço de qualidade se eu não sei nem o que eu estou fazendo? Simplesmente eu estou sendo uma máquina, um robô. E não é assim. Nós temos que questionar. Nós temos que entender. Então, o que aplicar? Será que eu estou aplicando certo? Será que faz sentido o que eu estou fazendo? Porque muitas vezes você corrige a rota do negócio. Fala, o produtor, eu acho que não está certo aqui não, viu? Entendeu? Eu acho que é uma forma de parceria mesmo. Você contribuir com o cliente, ele vai falar assim, pô, mas esse cara não só vem fazer o serviço, como também me ajuda. Ele me corrige. Tem realmente questionado, questiona e tem me ajudado, né? Principalmente qual é o alvo que o produto deverá atingir. Né? Então, como que tem que ser feita a aplicação? Com bastante água, pouca água, gota grossa, gota fina? Será que eu tenho que fazer com que ele penetre mais na planta, vai entrar no colmo? A praga está alojada, então eu tenho que pôr mais água. Eu tenho que aplicar à noite, porque no caso da lagarta do cartucho, é uma broca que tem hábito de sair noturnamente, sai para se alimentar. Então tem que considerar isso aí. Eu acho que é importante questionar isso e entender. Pelo menos o básico, né? Não precisa ser muito fundo. Mas a prática vai mostrando isso. Mas vocês têm que saber que isso existe. Que isso é possível, né? E quando aplicar? Que a aplicação no momento adequado. Né? Será que as condições estão realmente favoráveis? Né? Será que é o momento certo de fazer? Será que não vai vir uma chuva depois disso aqui? O produto vai ser lavado, já que ele é de contato? O inseto não vai entrar em contato com ele, que vai ser lavado na planta. Né? Qual que é o ciclo da praga? Qual que é o modo, né, de ate dela, modo de alimentação, de movimentação? Ela se movimenta bastante ou não? É uma praga que fica estável o dia todo parada, então eu tenho que ir até ela, porque ela não vai vir até o inseticida. Então são perguntas, né, realmente fácil. Fácil não, necessárias de fazer, né? Que é os três tripé. O que aplicar, como aplicar, quando aplicar. Que a pergunta aqui, ó, o que aplicar é o agrônomo que sabe, mas a pergunta de vocês como prestador, o que eu estou aplicando? O que eu estou aplicando? Né? Essa é a pergunta, porque o que aplicar o agrônomo tem que saber. Se é lagarto, eu tenho que aplicar isso. Se é um mosca branca sugador, percevejo, eu tenho que fazer isso. Se é uma broca, eu tenho que fazer isso. Mas vocês, como aplicador, têm que aplicar o que eu estou aplicando. Eu não tenho como eu definir gotas, eu não sei o que eu estou aplicando. Preciso saber, né, o que eu estou aplicando e como que eu vou aplicar. Esse é o tripé, pessoal. Grave bem isso aqui, que é muito importante isso aqui, vocês terem essa ciência. Vocês terem esse questionamento. Isso, treine isso, que é importante. Isso cabe não só para inseticida, cabe para tudo, para fungicida e herbicida também, certo? Bom, e aqui algumas recomendações e dicas, né, de
para aplicação de inseticida, né? São algumas recomendações e vamos falar, dicas, né? Primeiro, a identificação correta da praga-alvo e seus hábitos, né? Aqui que eu falei aí, né? O que está sendo controlado? Né? Qual que é a praga? Qual que é o meu alvo? Aonde ele está? Onde se aloja? Qual que é o seu habitat? Né? Ele se movimenta? Não? Então é uma pergunta que tem que ser feita assim, para você, e isso ajuda você a tomar a decisão. No tamanho de gota, no estado que eu posso aplicar, na altura que eu tenho que voar, entendeu? Na faixa que eu tenho que fazer. Então, isso é uma pergunta de extrema importância você saber, pessoal. Não ser leigo totalmente. Não chegar na área e ficar como um papagaio de pirata repetindo o que falo. Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou aplicando. Que é muito comum você ver em grupos de WhatsApp o pessoal perguntando se pode misturar um inseticida, um herbicida de contato com um produto sistêmico. A receita chegou para ele. E muitas das vezes eu observo que o produtor pede para quê? Para que o aplicador faça a recomendação. Não, veja lá qual dose que você acha que tem que usar. Veja lá qual produto que você tem que aplicar. Isso é muito comum em pecuarista, pessoal. Porque não tem muito contato, muitas vezes, com o agrônomo. É mais com o veterinário. Então, fica esperto. Busque informação. Saiba que isso é necessário. Pelo menos isso. Para isso que eu estou fazendo esse curso para vocês, pessoal. Para vocês terem conhecimento realmente que isso existe. Então, saiba qual que é a praga-alvo. Saiba realmente quais são os hábitos desse inseto e do que eu estou fazendo, precisando controlar. É de suma importância. Outra recomendação. A característica do inseticida, né? Característica como? É de contato? É sistêmico? É um repelente? É de gestão? Vocês aprenderam quais são os modos de ações dele, né? A característica do inseticida. E aqui cabe a característica também falar qual que é a classe toxicológica dele. É altamente tóxico, é extremamente tóxico, é pouco tóxico. Né? O modo de ação que eu já falei, definir quais é o modo de ação dele. Para mim, definir realmente a gota também, isso ajuda a definir a gota. Ora, as gotas não variam muito, porque geralmente é da média para baixo que você recomenda inseticida. Né? E o espectro de ação dele. Né? Se ele vai matar todos os insetos, ou só para alguns específicos. Né? Isso tudo está na bula. E a faixa de toxicidade que eu falei, né? Que é a faixa 1, faixa 2, para você ter um certo cuidado na hora de manipular o produto. Bom, a outra é a condição adequada de voo, né? Que é óbvio que isso cabe para tudo, porque está se tratando de aviação, que é a temperatura, umidade relativa e vento, né, pessoal? E aqui eu falo em horário de aplicação, por quê? Evite horas mais quentes do dia. Por quê? Porque sempre, quase todos os insetos, ou ele está na parte de baixo das plantas protegido do sol, ou ele está parado sem andar, sem se movimentar. Por quê? Para evitar a exposição ao sol. Então, muito atento a isso aí. Procure aplicar nas horas mais frescas, ou de manhãzinha, mais cedo do dia, ou no finalzinho da tarde, onde os insetos se movimentam mais, ou eles se expõem mais ao inseto, ao inseticida. Então, quando você tem um inseticida de contato, por exemplo, ele vai ficar mais fácil de ele entrar em contato com o inseticida, se ele é de contato. Perfeito, pessoal? Somente de contato, né? Então, evite usar nas horas mais quentes. A outra é a dosagem correta, de acordo com o fabricante, porque se você usar subdose não vai ter um resultado eficaz, então por isso que é importante você estar sempre lendo a bula se condiz realmente com o que está aplicando, porque muitas vezes o produtor é tendencioso a economizar, querer usar subdose, e às vezes falar para você que foi o drone que não funcionou, né? Então fique atento, dá uma olhadinha nesse detalhe que às vezes pode salvar uma aplicação sua, simplesmente olhando a dosagem se está correta ou não. E outro cuidado que eu falo com a dosagem correta também, pessoal, como os produtos hoje são bem mais concentrados, são doses menores, né, por diversos fatores ambientais, transporte, armazenagem, descarte de embalagem, vem reduzindo o tamanho. Então, as doses são muito pequenas. Existe, por exemplo, produtos hoje que se usa 4 gramas por hectare. Então, você pensar 1 grama, pessoal, por hectare, 1 grama que eu jogue a menos, são 25% a menos da dose. 4 gramas, se eu jogar 3, é 25% da dose do produto que eu vou usar. Então, tem que tomar cuidado.
muito cuidado. E 1 grama não é nada, entendeu? 1 grama não é nada. O que é 1 grama quando você vai usar um produto de 100 gramas por hectare? Quanto isso representa? Representa 1%, correto? Mas de 4 gramas, 1 grama é 25% da dose. Então, muito cuidado. Respeite a dose, tenta levar realmente todos, balança, dosador certinho, para você realmente, dosador que tem unidade pequenas, para você realmente usar a dose recomendada, pessoal. Muito cuidado mesmo. Intervalo de carência, aqui eu falo para intervalo de carência, o que é? Entre você aplicar e voltar na área aplicada. Um prazo de carência, respeite esse prazo de carência. E o correto seria você identificar essa área que você aplicou. Isso, em algumas situações, exige que faça isso. É muito comum se ver isso em citros, se vê isso em floresta, onde eles marcam lá a área imprópria para a entrada de pessoas, porque o produto tem uma certa carência lá, que você não pode entrar na área que você vai ainda ser afetado pelo produto. Ou, muitas vezes, para comer. Né? Por exemplo, tem produtos que têm 5 dias de carência, por exemplo. Só vou poder se alimentar dessa fruta ou desse alimento após 5 dias da aplicação. Então, respeite esse intervalo de carência. Né? Tente realmente entender esses intervalos de carência para você realmente avisar o produtor: olha, eu apliquei, só pode entrar nessa área depois de 5 dias e o alimento só pode ser comer após 5 dias. Oriente o cliente, porque o cliente muitas vezes não tem nem acesso a essa receita, que às vezes não lê. Você pode ser um informante para ele. Faça a sua parte, faça a coisa certa, porque você vai ser diferente. Ele vai falar: puta, ninguém me avisou, esse cara está avisando. Nunca ninguém avisou eu. Vou alimentar depois de 5 dias, eu só posso entrar na área depois de 5 dias, nenhum falou. Se ele vai fazer ou não, é problema dele, mas você fez a sua parte, como boas práticas, entendeu? Então respeite realmente esse intervalo, avise, tente ver isso, tudo isso está na bula, pessoal. Bom, aqui é questão de deriva, né? Deriva para locais onde tem insetos benéficos, uma abelha, então tomar muito cuidado, porque muitas vezes não mostra como um herbicida, mas tem alguns inseticidas que realmente trazem um dano danoso, que é o caso do fipronil, que é muito comum usar. Hoje está proibido usar em aviação justamente por isso, porque ele vai em distância deriva longe e um pouco faz um estrago em abelha, porque a abelha é altamente sensível ao fipronil, altamente sensível, muito mais que a formiga, certo? Então realmente por isso que proibiu. Eu já vi casos de indenizações de mais de 100 mil, 200 mil reais, um caso de abelha que foi provado que era aplicação de fipronil. Então muito cuidado isso aí, né? Então evite deriva realmente, estude a área, faça um planejamento de voo. Outra é não aplicar com previsão de chuva logo após a pulverização. Por quê? Porque se é um produto de contato, ele não tem uma ação sistêmica que vai entrar dentro da planta, e é um inseticida de ingestão, que ele precisa comer esse alimento, né, e ele não conseguiu entrar ainda, e logo em seguida vem a chuva, esse produto vai ser lavado da planta e não vai ter resultado. Então muito cuidado, não faça, porque da mesma forma que ele fala que a chuva, ele pode falar que o inseticida não funcionou porque foi aplicado com drone. Então é muito cuidado, por isso que nós temos que nos resguardar, que eu falo. Né? E por último é definir o tamanho da gota ideal para chegar no produto até o alvo. Isso é de prática, como é o caso do herbicida, e nós vamos ver posteriormente a questão de fungicida, que também é assim. Então definir o tamanho da gota ideal. Eu falei, inseticida sempre se usa dose de média para baixo, nunca trabalhe com dose média para cima. Tá bom, pessoal? Então fica essas dicas, essas recomendações. Gostaria que vocês realmente levassem isso para o campo com vocês, estudassem, fizessem esses exercícios, né, no dia a dia. Beleza? Então nós vamos continuar agora com outros temas.